Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Antes de mais nada, vamos para mais uma continuação da nossa aula. Dessa vez o tema é processo de análise das demonstrações contábeis, tá bom? Uma continuação da nossa última aula que nós tivemos aqui também pela plataforma, e agora nós vamos trabalhar mais uma vez o assunto de maneira primordial para que vocês possam entender, tá? Próximo encontro será presencial, espero que todos estejam lá, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, processo de análise das demonstrações contábeis. Antes de iniciarmos o estudo sobre o processo de análise das demonstrações, nós precisamos é importante compreender que administrar uma empresa vai muito além de vender, comprar e gerar lucro. Já explicamos isso, que a empresa, ela, primordialmente, você tem a função de vender, de comprar e de gerar lucro através dessa instituição, tá? Só que uma organização, assim como o ser humano, precisa de acompanhamento constante para manter sua saúde em equilíbrio. E é justamente nesse ponto que a análise das demonstrações contábeis se torna uma ferramenta indispensável. Para facilitar a nossa compreensão e para ficar de uma maneira em que a nossa mente ela possa fazer ligações dentro de situações, nós faremos uma analogia bastante simples e interessante. Aqui nos nossos slides, nós vamos imaginar a empresa como um paciente em consulta médica, tá certo? Isso mesmo. Vamos tratar a empresa como um paciente. Assim como o médico solicita exames para avaliar a saúde do corpo, com exames de sangue, pressão arterial e até meio raio-x, o administrador utiliza as demonstrações contábeis, como o balanço patrimonial, que já foi dito, as demonstrações de resultados e fluxo de caixa, também como já estudamos em sala de aula e também aqui através dos vídeos, tá? Para que isso? Tudo, para que a gente possa diagnosticar a saúde financeira da empresa, tá bom? Então faremos essa analogia entre o médico e o profissional da área administrativa, tá certo? Que no caso é vocês. Que como é que a gente consegue comprovar essas situações? Através das demonstrações contábeis, do balanço patrimonial, bem como do fluxo do caixa, tá? E nessa comparação simples e também meio que divertida, os relatórios contábeis funcionam como exames, certo? Então, todo relatório contábil vai ser um exame clínico que nós teremos ali para que vocês possam averiguar. O que é que esses relatórios contábeis eles irão fomentar? Toma nota, revelam sinais de equilíbrio, alertam sobre possíveis problemas que a empresa pode ter, mostra se há riscos de doença financeira, ou seja, se algum ponto ali na empresa precisa ser curado, tá bom? Como, por exemplo, a gente pode dar como exemplo a questão de endividamento em excesso, falta de capital de giro, prejuízos acumulados, tá bom? Dentre outras situações. E a partir dessa leitura, o gestor, ou seja, o administrador, pode agir preventivamente, corrigindo falhas e adotando estratégias para melhorar o desempenho da empresa, tá? Então, portanto, ao longo dessa aula, tá? Ao longo dessa aula, vamos entender como esse processo de análise funciona na prática. Quais são os principais indicadores utilizados e de que forma eles ajudam o administrador a tomar decisões mais seguras e eficientes. Assim como o bom médico, que salva vidas, com base em um bom diagnóstico, um bom gestor, um bom administrador, pode salvar e fortalecer a empresa quando se sabe interpretar corretamente seus números, tá? Então, de suma importância, nós vamos trabalhar tais situações e que a gente precisa muito analisar tais questões. Eu coloquei aqui no nosso slide, se a gente pode perceber aqui agora o seguinte, ó. Imagine que a empresa é como um paciente e as demonstrações contábeis são seus exames. E o administrador, assim como o médico, precisa interpretar esses dados para saber se a empresa está saudável ou se precisa de tratamento. Então, todo bom administrador, ele deve agir ali na função de analisar o que as demonstrações contábeis da empresa ela está demonstrando.
Além do dinheiro, as relações humanas também são importantes, por isso que existe o RH. Mas aqui nós vamos tratar primordialmente de dinheiro, tá? Da saúde financeira da empresa, tá bom? Então, como está escrito aqui, ó, mais do que observar números, analisar significa interpretar tendências, identificar riscos e descobrir oportunidades, tá certo? Então, aqui a gente faz início da nossa aula e já podemos perceber o seguinte: o prontuário corporativo, o que examinamos? Primeira coisa, nós vamos falar aqui sobre cada um desses itens. Primeiro, nós vamos falar aqui sobre balanço patrimonial, depois TRE, que são as demonstrações do resultado do exercício, fluxo de caixa e notas explicativas, tá? Então, cada um desses pontos, ele serve ali para a gente examinar como está a saúde financeira, as demonstrações contábeis da empresa. Balanço patrimonial em si, já conversamos, tivemos uma aula sobre balanço patrimonial, tá? Trabalhamos também fluxo de caixa. E o próximo objeto da nossa aula será o DRE e notas explicativas, tá bom? Então faremos uma introdução a esses assuntos aqui dentro desse estudo passado para vocês aqui através da plataforma, tá bom? Então, primeira coisa, o que que a gente pode entender sobre esse processo de análise das demonstrações contábeis? Começa pelo estudo de documentos fundamentais que revelam a situação real da empresa. É como eu já passei para vocês, tudo precisa estar documentado, tá? Tudo na empresa ela precisa estar documentado, seja reduzida a termo, ou seja, arquivado através de papéis, ou então de maneira eletrônica, escaneado, feito uma cópia. Você precisa desses documentos para você analisar a saúde da empresa, tá? O que que vem ser balanço patrimonial? É o relatório que mostra tudo que a empresa possui, bens e direitos, e tudo que ela deve, obrigações, permitindo conhecer sua estrutura financeira e patrimonial. Conversamos muito bem sobre balanço patrimonial, falamos, demos alguns exemplos e algumas situações primordiais para que você tenha pelo menos uma base do que vem ser balanço patrimonial, tá? O que vem ser DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Um conceito simples para que vocês possam entender é que apresenta o desempenho da empresa em determinado período, mostrando receitas, despesas, lucros ou prejuízos. Então vai ser ali o que a empresa desempenhou num determinado período, mostrando o que entrou, o que saiu, tá? Os lucros e os prejuízos que a empresa teve. É bem parecido com balanço patrimonial, mas aqui no caso vai ser apenas o desempenho da empresa. Faremos depois uma comparação entre balanço patrimonial e DRE para que vocês possam entender na íntegra, quando formos falar sobre demonstração do resultado do exercício. Depois, vamos falar do fluxo do caixa, que é uma das coisas mais importantes que o empresário ele tem que ter em mente, que o fluxo do caixa não é o dinheiro dele, tá? Não é o salário, não é o que ele ganhou, não. Fluxo do caixa, dali, o dinheiro ele vai se transformar em várias funções e objetivos, tá? Ou seja, o fluxo de caixa registra a entrada e saída de dinheiro, permitindo avaliar se a empresa possui recursos disponíveis para honrar seus compromissos. Em penúltimo aqui, nós temos, aliás, em último, nós temos as notas explicativas, que são bem interessantes, que acaba sendo o seguinte: são informações complementares que ajudam a entender melhor os dados apresentados nos relatórios contábeis, trazendo mais clareza e transparência. E o objetivo é transformar dados em informações úteis para a tomada de decisão. Então, explicando de maneira simples a questão do balanço patrimonial, do DRE, do fluxo do caixa e das notas explicativas, analisando toda essa situação, que na realidade é o que nós iremos examinar na qualidade e na figura de um administrador, é que o seguinte: imagine que a empresa é como um paciente e as demonstrações contábeis são seus exames. O administrador, assim como o médico, precisa interpretar esses dados para saber se a empresa está saudável ou se precisa de tratamento, tá bom? Então, através
Desses itens que eu irei grifar agora aqui para vocês, ó, tá? Que nós iremos verificar como está a saúde financeira da empresa. Sempre nesse sentido e sempre nessa observação, tá? Então, passado tal fato, nós iremos trabalhar agora a questão do objetivo. O que que o objetivo vai revelar e o que esses números escondem? Opa, deixa eu apagar aqui que a gente possa, pronto, continuar, tá? Vamos lá. Então, o que que o objetivo revela, tá? Acerca dos números. O que que os números vão nos entregar? O que que os números irão revelar? Primeira coisa que nós vamos adentrar aqui nessa seara vai ser o seguinte, tá? Da situação mais simples. Primeira coisa, a análise ela serve para quê? Vamos ler aqui. Ó, a análise ela vai servir para avaliar se a empresa está dando lucro, verificar capacidade de pagar dívidas, analisar crescimento ou queda, detectar desperdícios e riscos e planejar ações futuras. Tomem nota disso, porque é de suma importância no momento que vocês tiverem um enfrentamento de problemas de demonstrações contábeis dentro da organização que você vai trabalhar ou dentro da sua empresa, tá bom? Então, o objetivo principal da análise das demonstrações contábeis é conhecer a real situação da empresa para auxiliar em decisões estratégicas seguras e eficientes. Decisões estratégicas, elas são extremamente necessárias para que você chegue em um ápice correto, no momento que você decidiu, de maneira segura, para que não tenha riscos financeiros, nem mesmo de pessoal, e de maneira eficiente. Tudo que é eficiente, ele é rápido, você consegue logo chegar naquela decisão final, tá? Em detrimento a todas essas situações, vamos explicar cada um desses itens agora. Por exemplo, avaliar se a empresa está dando lucro. Como é que a gente vai avaliar e vai analisar tal celeuma? Primeira coisa, avaliar se a empresa está dando lucro permite verificar se as vendas e receitas estão sendo suficientes para gerar ganhos reais após o pagamento de todas as despesas, tá? Segundo, verificar capacidade de pagar dívidas. Nada mais, nada menos, essa verificação ajuda a identificar se a empresa possui recursos financeiros para cumprir seus compromissos com fornecedores, bancos e demais obrigações, tá? Analisar crescimento ou queda, importantíssimo. Ao analisar o crescimento ou a queda do desempenho na empresa, isso possibilita comparar resultados de diferentes períodos para entender se a empresa está evoluindo, estagnada ou em declínio, tá? Essa parte aqui eu vou fazer uma observação porque é importante quando você já tem 2, 3, 4, 5 anos de empresa e você teve por exemplo, um segundo ano de renda excelente ali no seu fluxo de caixa. E o quarto ano já não está assim. Então a gente vai buscar por que que o segundo ano foi superior a todos os anos que nós tivemos a empresa, tá? Então por isso que é muito importante esse tipo de análise. Depois nós teremos detectar desperdícios e riscos, tá? Vai ajudar a perceber sinais de alerta, como endividamento elevado, queda no caixa, a questão também de baixa rentabilidade, prevenindo futuras crises dentro da empresa. E por último, planejar ações futuras. Planejar ações futuras, você só vai conseguir fazer essa análise de maneira correta, eficiente, bem como de uma maneira ali estratégica, quando você já analisou todas essas vertentes que nós conversamos aqui. Então, para planejar ações futuras, você vai ter que ter uma base para traçar metas, corrigir falhas, investir com mais segurança e definir estratégias de crescimento, tá? Não tem como você planejar ações futuras se você antes não detectar os desperdícios, identificar riscos financeiros, analisar crescimento e queda e verificar se há capacidade de pagar as dívidas, tá certo? Isso aqui é um aulão, viu, gente? É um aulão. Tomem nota, deixem gravado aí no caderno com a letra mais bonita de vocês ou então passe para o computador e imprimam que você vai funcionar muito lá na frente, até mesmo quando vocês forem palestrar sobre isso, quando vocês forem
ter um enfrentamento dentro da empresa de dificuldades, tá certo? Então, na prática, o que que é importante aqui na prática? Eu coloquei aqui para vocês da seguinte forma, né? Deixa eu grifar aqui para que vocês possam acompanhar comigo. Olha o ticketzinho aqui verde, ó. Uma empresa que aparenta vender muito, deixa eu ler direito aqui, tá? Uma empresa que aparenta vender muito pode, na verdade, estar endividada. A análise revela a verdade, tá? Por isso que existem empresas que você não entende, né? Meu Deus do céu, essa empresa vendia tanto, mas ela quebrou. É justamente por não seguir algumas análises importantíssimas, tá certo? Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui, pronto. Já partindo para o próximo slide, nós vamos verificar para quem é importante essa análise, tá? Quando você faz toda essa análise detalhada acerca da empresa, para quem vai ser importante essa análise? Primeira instituição importante vai ser o governo, que vai fiscalizar o cumprimento de obrigações. Segundo, gestores, certo? Os gestores irão planejar e corrigir falhas. Terceiro, para os sócios acionistas, tá? Quarto, para os investidores da empresa, caso ela tenha, que aí já vai ser uma empresa de grande porte, né? Segundo, para os fornecedores e, por último, e não menos importante, para os bancos, que vão avaliar a capacidade de pagar os empréstimos, tá? Uma empresa organizada, ela vai ter crédito porque a empresa, aliás, o gerente do banco relacionado a empréstimos e a créditos vai analisar se você realmente tem capacidade de pagar aquele valor, tá? É bem parecido quando você faz a sua autoanálise do cartão de crédito e não consegue verificar que a sua parcela já está cheia, né? E você faz mais uma compra e acaba se alagando aí no cartão de crédito, tá? E aí começa a pagar o mínimo do cartão e é a maior dificuldade, tá certo? Então, vamos começar aqui conversando sobre o governo, tá? É, o que que o governo vai ter como análise nessa situação? O governo vai utilizar demonstrações contábeis para fiscalizar se a empresa está cumprindo corretamente suas obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e legais. Essa análise ajuda a garantir transparência e conformidade com a legislação. Olha só, falei de governo aqui. O que que vocês vão fazer nos comentários desse vídeo? Vocês vão me dizer como que o governo fiscaliza esse cumprimento das obrigações da empresa, tá certo? Quero as respostas aqui embaixo. Essa é a primeira pergunta que vocês irão me responder, tá? Cada pessoa vai escolher uma pergunta aqui do vídeo e vai responder aqui nos comentários, ok? Certinho? Bora lá. Segundo, que a gente pode conversar, gestores. O gestor, turminha, é o seguinte: os gestores eles analisam relatórios como balanço patrimonial, fluxo de caixa e DRE, para acompanhar as receitas, despesas, dívidas e lucros dessa empresa. Com isso, o empresário ou o gestor, ele vai conseguir identificar falhas, reduzir custos, melhorar processos e planejar estratégias para aumentar os resultados da empresa, tá? Sócios acionistas. Os sócios acionistas, nada mais, nada menos, eles são aqueles que são seu sócio, né, da empresa, ou então eles são acionistas no sentido do investimento ali da empresa e eles observam principalmente os lucros, o patrimônio e o retorno sobre o capital investido, tá? Bancos aqui, o banco em si avaliam a capacidade de pagamento da empresa antes de conceder empréstimo ou financiamento, tá? O banco, gente, não joga para perder, vocês sabem disso, tá? Então, a empresa está organizada, tem renda, tem fluxo de caixa, ela analisa tudo isso antes de conceder um empréstimo ou um financiamento. É igual no caso da pessoa física, que eles também fazem essa análise, né, para poder liberar um crédito, tá bom? O banco analisa o nível de endividamento, a liquidez, o histórico do pagamento
e a geração de caixa para reduzir o risco de inadimplência. Tudo isso o gestor do banco vai analisar. Investidores, os investidores, eles estudam indicadores de rentabilidade dentro da empresa para saber se eles vão continuar investindo naquela empresa, o crescimento, a segurança financeira, para decidir se vale a pena aplicar o dinheiro na empresa, tá? E por último, e não menos importante, os fornecedores, tá bom? Os fornecedores aqui nesse caso, turma, utilizam análise para saber se a empresa terá condições de pagar compras feitas a prazo, tá bom? Então essas são os CNPJs importantes para que a empresa tenha um trabalho conjunto e a sua análise vai servir para essas instituições, tá bom? Certinho? Continuando aqui, nós vamos verificar as 6 finalidades práticas acerca dessa análise contábil, tá? Turma, a análise contábil possui diversas finalidades práticas dentro do ambiente empresarial, pois permite que a empresa compreenda a sua realidade financeira e tome decisões mais eficientes. Então, aqui eu coloquei para vocês da seguinte forma: vamos lá. A liberação de crédito, investimento de capital, fusões corporativas, rentabilidade de retorno, saneamento financeiro e fiscalização e controle. Tome nota desses itens que são importantíssimos, tá bom? Justamente porque a análise contábil, ela vai diversificar a finalidade prática dentro do ambiente da sua empresa, tá? Por exemplo, a liberação de crédito. Uma das principais finalidades da análise contábil é auxiliar a concessão de crédito para a empresa. Bancos e instituições financeiras analisam a capacidade de pagamento da empresa, o nível de endividamento, né, do seu histórico financeiro, para verificar se ela tem condições de assumir novas dívidas sem comprometer sua estabilidade. Em segundo, investimento de capital. A análise também é fundamental para decisões de investimento, ou seja, para saber se tem algum dinheiro ali sobrando para você investir em algo da empresa. Letra C, rentabilidade e retorno. Essa rentabilidade e retorno, ela vai ser uma análise que ajuda a entender se a empresa está obtendo lucros de forma satisfatória, tá? Já a questão do saneamento financeiro vai ser o seguinte: é uma outra finalidade importante, identifica falhas e desperdícios financeiros a partir dessa análise, tá bom? E por último, fiscalização e controle. A análise contábil também contribui para o acompanhamento constante da empresa. Permite monitorar metas, comparar resultados, controlar gastos e acompanhar a saúde financeira do negócio. Sempre nesse sentido, tá bom? Já passando aqui para uma segunda questão, que nós iremos aqui ter o olho clínico sobre a importância do olho clínico do administrador, tá? O que é que vai ser esse olho clínico do administrador? O que é que a gente pode analisar acerca desse olho clínico do administrador? Perdão, esse slide aqui não, esse slide é para uma outra oportunidade, é esse aqui, tá? Então, o que é que vai ser importante para o olhar clínico do administrador? Turma, vamos lá. Vocês no futuro, futuros administradores, não devem se limitar a observar os números de forma isolada ou superficial, certo? Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que o RH é importante, as relações humanas também, entendeu? Então, a análise das demonstrações contábeis exige um olhar crítico, estratégico e interpretativo, que vai ser capaz de compreender o que realmente está acontecendo dentro da empresa. O que é que isso significa? Além de verificar valores de receitas, das despesas, do lucros e até mesmo de dívidas, o administrador precisa entender o contexto em que esses resultados foram gerados. Como assim? O mesmo número pode ter significados diferentes, dependendo da situação da empresa, do mercado e do momento econômico que estiver passando.
Por exemplo, nós temos aqui, ó, interpretar o contexto, comparar períodos, observar o mercado, entender os riscos. Primeira coisa, interpretar o contexto. O que que é isso? Significa analisar fatores internos e externos que influenciam os resultados, como mudanças na gestão, aumentos de cursos, né, de custos da empresa, crises econômicas ou novas oportunidades de mercado. Depois teremos que comparar períodos, que é importante para perceber tendências ao analisar menos ou anos anteriores. O gestor ele consegue identificar se a empresa está crescendo, se ela está parada ou se ela apresenta algum sinal de queda, tá? Como aí depois a gente vai ter que observar o mercado também, que ajuda muito. A gente observa o mercado não de maneira ali com inveja do concorrente ou com pena do outro ou sorrindo que o outro está quebrado de maneira nenhuma. Nós vamos observar o mercado, vai ser ajuda a entender se os resultados da empresa estão de acordo com a realidade do teu setor, tá? E por último, entender os riscos, permitir e agir de forma preventiva sempre. Nós administradores precisamos perceber sinais de alerta antes que eles se transformem em problemas graves, tá bom? Como por exemplo, falta de caixa, isso é um problema grave, excesso de dívidas, grave ao extremo, né? Ou perda de competitividade, tá bom? Gravíssimo. Então, um exemplo prático que eu posso trazer aqui para vocês pode ser o seguinte: uma queda no lucro. À primeira vista, pode parecer algo negativo, né? Uma queda no lucro. No entanto, essas reduções podem ter ocorrido porque a empresa investiu em expansão, comprou novos equipamentos, abriu uma filial ou até mesmo contratou mais funcionários, né? Aí, nesse caso, o lucro menor do presente pode apresentar crescimento e retorno maior no futuro. Por isso, analisar demonstrações contábeis não é apenas olhar números, nós não vamos apenas olhar números, né? Valores compreender a história que eles contam, identificar causas, prever consequências e tomar decisões mais inteligentes para o sucesso da empresa, tá bom? Segunda pergunta, além de olhar números, o que que o administrador precisa olhar na empresa para que você não tenha problemas graves, como falta de caixa, excesso de dívidas, perda da competitividade no mercado de trabalho no qual o empresário trabalha ou escolheu para trabalhar, certo? Turma, aqui encerramos essa aula. Espero em breve nos encontrarmos presencialmente, tá bom? Assistam o vídeo, tá bom? Sigam a página do professor, deixem um like de vocês e comentem com essas duas perguntas que eu fiz para vocês. Ou seja, respondam essas duas perguntas. Professor, quero responder só a primeira, tudo bem. Quero responder só a segunda, ótimo. Quero responder as duas, beleza. Mostra conhecimento e compreensão das situações e também interesse, tá? Um forte abraço e até mais.